Boa noite, vamos esperar o pessoal conectar. Boa noite, meninas. Isabela e Natália, que estão aí. Esperar um pouquinho mais para ver se entra mais pessoas, para a gente começar, tá bom? Boa noite, então, né? Vamos começar enquanto o pessoal vai entrando aí, para a gente falar alguma coisa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um conteúdo que está bem próximo da nossa realidade, tá? Não está longe. Ele é algo que, às vezes, chega a estar próximo do nosso senso comum, tá? Tá travando aí para vocês? Ou tá dando para me escutar de boa? Parece que eu tô falando e tá travando. Minha internet não tá boa hoje, ela tá com a conexão meio estranha. Vocês estão... Deixa eu ver aqui. O áudio tá bom, mas a imagem tá travando, é isso? Tá, então não sei, né? Vamos ver se melhora. Peraí. Vamos lá, gente. Então tá. Olha só. Então, mas eu acho que se o áudio tá bom, a imagem é o de menos. Trava um pouquinho só. Tá bom. Olha só. Quando a gente começa a falar, então, dentro da filosofia, de um tema que é próximo, é pertinente, e muitas vezes ele entra dentro de uma discussão que a gente fala que é uma discussão do nosso dia a dia. Uma discussão de conceitos relacionado àquilo que está bem próximo da nossa realidade, ok? Que é a questão da bioética. Nós vamos falar um pouco hoje, então, sobre esse conceito da bioética, né? A bioética, então, ela, de certa forma, ela vem trazer reflexões, né, sobre os problemas éticos ocasionados pelo desenvolvimento da ciência. Porque o que acontece muito quando a gente fala de filosofia? Quando a gente começa a estudar filosofia e a gente busca o entendimento da filosofia relacionado com alguns conceitos bem claros, próximos da questão da divisão da filosofia com a própria ciência, o próprio surgimento, quando a gente estávamos falando dentro da própria sociologia, né, com o positivismo de Augusto Comte, houve um momento dentro da história do desenvolvimento da modernidade que a ciência ela se diz independente. Ok? Ela fala assim, olha, vamos dividir os campos. A ciência vai ficar de um lado e a filosofia vai ficar do outro. E a filosofia era meio que subjulgada, porque a ciência racional, a ciência do desenvolvimento tecnológico, ela era tida como a supra, aquela que está acima de tudo e de todos. Ok? E aí a filosofia, a filosofia trabalha o problema da pessoa, né? A filosofia trabalha o entendimento. Isso não é muito necessário. Ok? A gente está falando isso aí nesse período aí do século XIX ainda, século XVIII, que, de certa forma, a filosofia ela vai ficando meio que de lado. E o que acontece? Principalmente depois da Belle Époque e do século XX, a ciência entra num processo de evolução muito grande,
principalmente no século XX, né? E vai surgir aquilo que a gente chama da irracionalidade racional, que é tentar utilizar a razão, é pegar a razão, essa razão específica, clara do ser humano, para usar de que forma? Para usar de uma maneira não racional. Então, por exemplo, a gente fala sobre o desenvolvimento da energia nuclear. Hoje, quando a gente fala de energia nuclear, é normal que quase que venha automático como algo negativo na nossa mente, né? Porque pelos acidentes que a gente já sabe que ocasionaram, a gente sabe da história de Chernobyl, a gente sabe da história que aconteceu no Japão, né, alguns anos atrás também. Então, querendo ou não, ela nos traz uma perspectiva não tão positiva. Mas essa energia nuclear, ela precisou da ciência, não é verdade? E essa energia que, no primeiro momento, ela tinha que vir para trazer algo positivo, ela vai trazer algo negativo, por exemplo, com a bomba atômica, que ela surge dessa energia nuclear. Então, essa ciência que ela era tão individual, ela passa a necessitar um pouco da filosofia, porque a filosofia ela começa a discutir e ela, querendo ou não, ela começa a dar um pouco de limites, ou seja, até onde essa ciência pode chegar, né? Qual é o limite dessa ciência? Então, querendo ou não, a bioética ela vem trabalhar limites, ou seja, querendo ou não, essa bioética ela vai ter um caráter interdisciplinar, né? Porque ela vai trabalhar conceitos da biologia, ela vai trabalhar conceitos da medicina, ela vai trabalhar conceitos da psicologia, da sociologia, do direito, ou seja, ela vai trabalhar tudo aquilo que, de certa forma, entra num conceito da humanidade, né, dos indivíduos, da questão de uma experiência propriamente dito, né? O bioquímico norte-americano Van Potter foi o primeiro a citar esse termo bioética, tá? Ou seja, quando ele era oncologista, né, e ele escreveu a sua obra de doutorado e ele citou pela primeira vez esse termo bioética, ou seja, buscando esse campo do conhecimento biológico, mas tentando trazer uma aproximação desse campo biológico para as reflexões dos valores humanos. Espera só um pouquinho, gente. Ou seja, o conhecimento, ele é científico, né? Ótimo, ok, científico. E qual é o limite desse conhecimento científico? Tem limite? Será que tem limite? É o que a gente começa a se questionar exatamente sobre isso. Existe algum limite em relação a isso? Ou seja, a bioética, então, ela passa a ser um campo do conhecimento que vai combinar o conhecimento biológico com as reflexões dos valores humanos. A bioética é uma espécie de guia para a ação. Ou seja, é buscar um conhecimento de forma ética. É fazer ciência para o ser humano, mas, de certa forma, buscando limites, tentando entender quais são os limites que o próprio ser humano se impõe, ok? Então, não é da época de vocês, mas logo que falou-se sobre a questão do clone da ovelha Dolly, vocês lembram disso? Acho que vocês nem vão lembrar sobre isso, né? Foi um boom, né? Porque descobriu-se através da engenharia genética que era possível, por exemplo, clonar uma identidade pessoal, um ser humano. Olha só, a gente está falando que no início aqui do século XXI, desculpa, teve-se a possibilidade da clonagem, entendeu-se, né, geneticamente que isso era possível, e aí começou a surgir alguns problemas, algumas questões começaram a entender, por exemplo, começou -se a questionar o que faz uma pessoa ser única, né? Foi o primeiro questionamento, né? É o código genético da pessoa que faz ela ser única? São as experiências? É a educação? É a história? Se eu for clonado, eu vou ser a mesma pessoa? Se eu for clonado e for criado, por exemplo, na China? Vários questionamentos começaram a surgir, por exemplo, com o desenvolvimento da engenharia genética. Então, quando o ser humano, em um momento dado, ele percebeu, por exemplo, que havia a possibilidade da clonagem do ser humano, ele parou e falou, opa, qual é o limite disso? Temos limite em relação a isso? Né? E aí a gente começa a questionar várias coisas. Então, esse estudo da bioética é um guia, é uma cartilha. Ela tenta mostrar
que esse conhecimento seja ético no sentido dos nossos valores. Aquilo que nós, como sociedade, entendemos como certo ou como errado. E aí, gente, é campo para manga, para discussão para caramba, porque, querendo ou não, acaba misturando tudo dentro dessa discussão. Em algum momento, por exemplo, a religião ela entra dentro desse campo da discussão filosófica também, né? E aí as pessoas falam a religião tem que entrar, não tem que entrar, qual é o papel? E essa bioética ela vai desenvolvendo bastante, né? Ela vai crescendo, ela vai se estabelecendo dentro da nossa sociedade muito nesse sentido. Ou seja, a sociedade começa a discutir, por exemplo, essa questão que a gente falou sobre a ideia, querendo ou não, se pode clonar ou não outra pessoa. Outra problemática relacionada à questão da bioética. Se um feto ele é mal formado, qual é o período de gestação que a gente pode interromper essa gestação? Essa é uma discussão da bioética. Ou seja, o ser humano ele é ser humano a partir do quê? A partir de que momento ele é um ser humano? Né? Podemos, então, fazer um aborto em relação a esse ser humano? Em que sentido? Qual a moral da nossa sociedade entende isso de que forma? Outra situação que é muito levantada pela bioética, que é uma questão mais para uma filosofia política, a eutanásia. Até que ponto eu tenho o direito de tirar a minha própria vida? Isso é uma questão individual, de liberdade, ou uma questão macro, que é a sociedade que tem que tomar conta? Então, em resumo, a bioética vai falar sobre o aborto, sobre a eutanásia, sobre a inseminação artificial, tudo isso que, querendo ou não, está relacionado com o conceito de vida, mas acaba tocando outros assuntos que são muito sensíveis dentro da nossa sociedade, né? Que é a perca, é a dor, é a morte, não é verdade? Então, a bioética, ela traz reflexão. Ela traz, de certa forma, análise em relação a isso. Platão, no seu momento, lá na Antiguidade, né, quando ele falava de filosofia, ele falava que a filosofia ela era uma disciplina que tinha o objetivo de interrogar, né, sobre o saber, sobre ser, e tinha o objetivo de servir ao ser humano. Né? Essa filosofia ela tinha essa função de vir interrogar sobre o uso do saber. Essa filosofia, ou seja, para que serve? Né? Então, a bioética, ela, querendo ou não, ela é um espírito filosófico que ela busca limitar as questões, né? Até onde essa técnica científica, essa filosofia, esse avanço, então, ele tem limite, ele é moralmente lícito, ele é ilícito, ok? Então, esse é o campo relacionado aos conceitos e à ideia da bioética. Vai falar muito sobre esse conceito, tá? Tranquilo? De Bobs? Deixa eu só dar uma olhada aqui uma coisa, ok. Continuando, então. Ficou claro, então, gente, para vocês, qual é o campo de estudo da bioética, então? Ok? A gente fala muito sobre isso e é algo que tá muito próximo da nossa realidade, né? A bioética é algo bem... Ou seja, às vezes a gente não discute sobre isso, né? Mas vira e mexe, vem um tema que está próximo à nossa realidade, né? Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que fala assim, eu sou completamente contra o aborto. Pum, pronto. Aí a pessoa fala assim, tá, e se acontecer um estupro? Aí a pessoa já fica ligada. Assim, não, nesse caso, assim, então, até que, ou seja, a bioética dá pano pra manga, pra caramba, tá, gente? Dá muito pano pra manga. Quando a gente fala de bioética, então, essa bioética, querendo ou não, ela vai estar, né? Ela vai estar relacionado a dois campos. Ela vai ter duas posturas, né? Ela vai ter uma visão que a gente chama que é uma visão teórica, e a gente vai ter uma matriz da metafísica, né? Religiosidade, e uma bioética laica, que é a bioética mais relacionada com a questão da ciência, ok? Então, a bioética ela vai ter uma matriz metafísica, que é uma matriz religiosa, e a outra matriz que a gente chama de matriz materialista, que seria uma matriz laica, tá? A gente pode dividir essas duas posturas. Ué, professor, então quer dizer que a filosofia, dentro da modernidade, agora nesse momento, ela está discutindo ainda o papel da religiosidade dentro da discussão do ser humano? Sim. Porque, como nós falamos antes, a bioética trata de moral. E religião está
querendo ou não, relacionado com a formação da moral da sociedade. A gente não pode dizer que não. Ah, não, a religião não faz parte da formação da nossa moral. Faz sim, tá? Então, esse primeiro ponto da bioética que eu falei para vocês, que seria a bioética metafísica, religiosa, ela seria uma bioética que ela parte daquilo que a gente chama da sacralidade, né? Ela parte, segundo o princípio, que a existência humana é um dom de Deus. Logo, se ela parte desse princípio, se foi Deus que criou o ser humano, logo nós, ou se a nossa forma de ser humano, ela não nos pertence, né? Ou seja, se partindo do princípio da religiosidade e partindo do princípio que a existência do ser humano é um dom de Deus, essa bioética de matriz metafísica e religiosa, então, ela afirma que o ser humano ele não pertence, ele pertence a Deus, então. Ou seja, dizer que essa vida humana ela tem uma origem não humana. Olha só que loucura. Então, olha só. O ponto de vista metafísico religioso afirma que o surgimento do indivíduo, a origem do humano é uma origem não humana. Ou seja, quer dizer então que nós vivemos dentro de uma relação de um esquema cósmico. É quase chegando à cosmogonia ainda lá do período das mitologias, tá? Então, existe dentro desse ramo, por exemplo, a bioética católica, né? Tomás de Aquino falou muito sobre essa questão da ética relacionada à religiosidade. Enfim, né? É uma ética mais pautada, então, quando a gente fala sobre isso, nas ações pensando da seguinte forma. Essa ação, o ser humano, não é uma criação humana. Então, logo, a vida, a ação não pertence a ele. Então, todas as ações acabam tomando uma postura relacionada a isso. Em contrapartida a essa bioética, que a gente chama de bioética religiosa, metafísica, nós temos a bioética laica, ok? Que seria essa bioética pautada nos valores, mas sem adesão ao credo religioso. Ou seja, é aquela ética que busca, lá no interior, no seu entendimento, o comportamento, mas um comportamento que proteja a vida humana. Ela não está preocupada com esse pensamento cósmico, com esse pensamento não racional, com esse pensamento religioso, tá? Ela não está preocupada com isso em nenhum momento. A preocupação dessa bioética, então, ela tem uma relação muito mais, ela tem um pressuposto de uma separação entre o mundo humano e o mundo da natureza. Ou seja, a vida humana ela é racional, ela tem origem na natureza, logo, no pensamento dessa bioética laica, o próprio ser humano, né, é de acordo com esse ser humano, é através do raciocínio, a vida humana ela vai ter um valor natural, então ela não tem que seguir essa ideia não racional, ou seja, essa bioética laica, ela nega a existência de valores absolutos. Ela é independente da vontade dos indivíduos, dos deuses, ou seja, existe uma infinidade de pensamentos, mas a gente pode resumir aí esses dois campos da bioética, tá? Que é essa bioética laica e a bioética religiosa, ok? Mas, querendo ou não, quando a gente começa a falar sobre tudo isso, existe um princípio, né? Que a gente busca uma qualidade da vida. Querendo ou não, essa é a discussão, né? Só que essa discussão, ela muitas vezes ela deve ser estabelecida por um debate democrático, buscando observações lógicas, empíricas e conclusões abertas, ou seja, conclusões passíveis de revisão e modificação. A religiosidade e esse debate do busca da qualidade da vida não pode ser algo fechado. Tem que ser um debate porque a ciência ela é assim, não é? A ciência ela não é pautada em verdades absolutas. Ela é pautada numa verdade que existe naquele momento, que foi comprovado, não é no achismo, e ela vai, lógico, ela tem que ter uma observação lógica, ela tem que estar utilizando o seu método, que a gente já conversou sobre isso, o método indutivo, né, para a gente chegar à conclusão que aquilo é uma verdade ou não, mas essa conclusão
ela é sempre passível de uma modificação, desde que alguém chegue com uma nova verdade ou com uma nova postura relacionado a todo esse tipo de conceito estabelecido na nossa sociedade, ok? Então, nós temos aí essas duas realidades, tá? A religiosidade laica, mais racional, e a religiosidade não, e a bioética religiosa, mais metafísica. De boa? Essas duas? Se tiver alguma dúvida, podem falar, tá? Então, quando a gente começa a falar sobre esses modelos, né, o que a gente precisa muito, e é importante quando a gente discute bioética, é a gente conseguir sempre estar estabelecido por uma flexibilidade moral. Ou seja, a gente tem que tentar aceitar a pluralidade dos pensamentos dentro da nossa sociedade. Ou seja, os valores modernos estão estabelecidos na tolerância, na pluralidade, na autodeterminação do indivíduo, não é isso? A nossa sociedade, ela não é uma sociedade mais, ou não deveria ser, né? Pautada nessa questão da imposição. Nós temos que viver em uma sociedade tolerante, né? Eu gosto muito que eu estava... Outro dia eu estava escutando uma entrevista do Karnal, eu adoro ele, eu vejo muitas entrevistas, e ele é blogueirinho, ele sempre está na internet, né? E aí ele estava falando assim, que existem algumas coisas que têm limite em relação à nossa tolerância. Ele fala bem assim, ele falava assim, né? Por exemplo, os terraplanistas, eu acho até bonitinho o pensamento deles, porque o terraplanista ele não faz mal a ninguém, entre aspas, isso falava o Karnal, né? Ele fala lá da terra plana dele, pronto, e a gente acha engraçado aquilo, te ri da cara dele, pronto, e é isso, deixa ele falar. Agora, o camarada que não acredita na eficácia de uma vacina, aí nós já temos um problema, aí a gente já não tem tolerância em relação a esse pensamento. Esse pensamento não, essa postura, né? Porque o fato dele não se vacinar, ele vai estar afetando a sociedade como um todo. Ele vai estar, de certa, essa autodeterminação aí, então tem um pouco de limite. Tá? Eu gostava muito que ele falava sobre isso, né? Então, tanto a tolerância como essa autodeterminação, tanto a bioética religiosa como a bioética laica, elas vão ter pontos positivos e negativos, tá? Essa religiosa, então, o problema dela é que muitas vezes ela parece supor que a única que conhece com certeza a ordem natural de todas as coisas da vida humana é ela. Existe uma tendência, então, a afirmar que só a religião possui o monopólio da verdade. Algumas religiões têm isso. E isso é um problema, tá? Ou seja, a religiosidade acreditar, então, ela não discute. O problema, né, dessa bioética religiosa é que ela não está aberta ao diálogo. Ela é aquela que é formada por um processo de autodeterminante. Ela mesma se determina, ela mesma se forma, tá? A bioética laica, já diferente então dessa religiosa, ela renuncia a esses valores absolutos, né? Ela vai para o relativismo muitas vezes, mesmo entendendo que existe perigo sobre isso, mas ela está aberto, tá? Então, querendo ou não, essa ética da sacralidade, da religiosidade, às vezes acaba acusando essa ética laica de ser um pouco subjetiva, né? Mas é porque ela tem essa intenção mesmo, a ética laica, de ser subjetiva, no sentido de estar aberta a escutar e ouvir novas possibilidades, tá bom? Mas, em resumo, existem esses dois campos de visão, eles estão dentro do nosso dia a dia, do nosso panorama, mas cada um tem sua característica, e aí fala assim, a filosofia aceita, professor, então, a metafísica religiosa, ela não aceita como uma verdade científica, mas ela aceita como uma postura social. Porque ela é tolerante. Ela tem que ser tolerante. Então, a religiosidade também faz parte do entendimento do indivíduo. Tá? Ela não tá. Então, querendo ou não, existem ainda, então, muitas pessoas que falam assim, então um cientista ele nunca pode ser religioso? Não. Existem pessoas que buscam um ponto de equilíbrio, então, entre esses dois, né? A gente busca tentar encontrar um acordo, a gente tenta buscar unir essas duas éticas, mesmo que isso seja um desafio grandíssimo.
Mas, às vezes, é necessário. A ciência, por entender essa humanidade, ela tenta, muitas vezes, ter um diálogo com a religião, por entender que o ser humano ele tem dentro de si uma faceta religiosa. Quando nós que somos pessoas instruídas, a gente escuta muito falar sobre esses temas, sobre esses conceitos, mas aí às vezes quando a gente vê aquelas pessoas que elas são muito xiitas no sentido de serem radicais, a gente acha aquilo um pouco estranho, a gente não gosta muito. Mas todos nós temos assim uma fé própria nossa, né? Uma maneira de pensar o mundo de maneira não racional. Ninguém é 100% racional, né? O Aurimar fala que ninguém é difícil passar por esse mundo de cara limpa, né? Todo mundo precisa ter uma crença, todo mundo tem que sentir alguma coisa relacionada sobre isso, tá bom? Então, a bioética é algo da nossa atualidade, é algo discutido por nossa filosofia, tá? E é algo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A gente não pode deixar que isso se afaste em nenhum momento. Tranquilo, gente, esse conceito, então, de bioética? De boa? Ok. Eu queria falar sobre outra coisa com vocês hoje, mas aí agora eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, tá? É o livro do Sass, né? E eu usei mais esse livro aqui porque eu acho que ele está bem resumido. Então eu gosto de... Deixa eu ver aqui, alguém me mandou alguma coisa aqui. Ok, Natália falou que tá certo, tá ok. Vamos lá então. Não, pode fazer. Deixa eu compartilhar aqui. Eu adoro esse conteúdo, gente. Estão vendo aí, gente, a tela do computador aí? Sim, né? Ok. Esse livro aqui é o livro do Sass, tá bom? Vocês não têm acesso, mas muitos de vocês já tiveram, já estudamos. E hoje nós vamos falar de um filósofo que eu adoro, né? Nós vamos falar de Kant e vamos falar um pouco também sobre a questão do utilitarismo e do juízo moral. Nós já falamos muito sobre a questão de juízo moral, ética, valor, a gente conseguiu diferenciar muito sobre essas duas coisas, né? Mas quando a gente começa a estudar e quando a gente começa a falar sobre alguns conceitos dentro da filosofia, a gente consegue destacar diferenças entre juízo de fato, vou marcar aqui para a gente ver, e juízo de valor. São dois juízos que a gente tem que diferenciar aqui uma coisa da outra, né? Juízo de fato, hoje faz calor. Ponto. Ah, não, faz frio. Aí você olha na temperatura, tá 48 graus. Faz calor. Não tem, é um fato que aquilo tá acontecendo. A única pessoa que você pode discutir sobre isso é a tia Andressa de inglês, que ela sempre sente frio. A tia Andressa sempre tá com frio. Mas enfim, tirando a tia Andressa, qualquer outra pessoa, se eu falo que faz calor com 35 graus, é porque realmente faz calor. Agora, se eu falo que o calor deixa a cidade mais bonita, esse é um juízo de valor. Eu, por exemplo, odeio calor. Não gosto, nunca gostei, tá bom? Mas é um juízo de valor. Gostar ou não do calor, relacionar-se ou não com o calor, é algo muito específico de cada um, tá bom? Então, Kant, que era alemão, ele vai começar a fazer uma reflexão sobre aquilo que a gente chama do juízo moral, tá? O que seria esse juízo moral no pensamento de Kant aqui, então? Querendo ou não, ele fala que o juízo moral é uma maneira que a gente deve se comportar, que a gente acaba se sentindo. O juízo moral é aquilo que parece como uma imposição da nossa própria razão. É quando você está com um papelzinho na mão, você joga no chão e você sente uma dor no coração? Já aconteceu isso com vocês? Acontece. Ou seja, esse papelzinho que você joga no chão, mas que você não consegue fazer, você não consegue agir, é aquilo que a gente chama do juízo moral. Ou seja, tem um limite ali em relação àquilo, né? Ou seja, a sua própria razão interna, sua consciência, cobra de você uma ação. Não é? Ou seja, é aquela vozinha que fica lá dentro da gente falando assim, não faz assim, isso tá errado,
né? Ultimamente no Facebook, quando você fica desejando o mal para alguém, né? Aí depois no seu interior vem alguém e fala assim, não desejo o mal, né? Ou seja, esse juízo, que é a consciência, é uma expressão de liberdade, segundo Kant, tá? Ela não é imposta pela sociedade ou de qualquer autoridade, porque obedecer a si mesmo, segundo Kant, é uma forma de liberdade. Ou seja, o juízo moral é você obedecer aquilo que você entende como certo ou como errado. Ok? Então, nós temos juízo de fato, juízo de valor. E o juízo moral é a maneira como você se posiciona em relação àquilo que você vê como certo ou como errado, tá? E aí, então, Kant, ele nos questiona assim, tá, mas quais são os valores que essa razão deve escolher? Existe um critério para isso? São sempre os mesmos? Igual uma fórmula de física, matemática? Né? Ou seja, os valores morais devem existir por si mesmo, de modo absoluto, sem nenhuma circunstância? Então, o que a gente questiona assim, ó, Kant fala assim, os valores morais devem existir por si mesmo? O que ele está querendo dizer com isso? Não tem opção para uma ação moral? É o que a gente questiona? Ou seja, o que é moralmente correto é absoluto? Aí a gente pergunta assim, mentir é errado. A sua moral fala que mentir é errado? É. Aí a gente questiona depois, mas em qualquer circunstância mentir é errado? Ou seja, ou existe algum momento que mentir pode ser correto? É nesse momento que Kant vai elaborar a teoria conhecida como o imperativo categórico. Vamos lá, hein? Qual é o significado, então, desse imperativo categórico? Para Kant, então a gente questionou aqui, mentir é errado. Lá no nosso fundo, mentir é errado. Mas, dependendo da situação, a gente mente. Em infinidade de situações. Para não ser grosseiro, para não ser mal educado, para determinado momento você fala uma coisa. Kant fala o seguinte, que o dever, ele não é condicional. Ok? A minha ação, o meu imperativo, baseado no meu juízo moral, ele não é hipotético, ou seja, ele não depende de nada. Para Kant, a moral se estabelece dentro da própria moral. Ou seja, ela é categórica. Não existe uma opção para Kant de fazer errado. Para ele, as circunstâncias morais devem ser seguidas sem exceção alguma. Ok? Por isso, o imperativo, ou seja, o imperativo no sentido aqui é a ação do ser humano, do indivíduo, categórico porque não tem opção, ele ó, vai ali no mesmo local, e ele vai para um único caminho, tá bom? Então, a Kant falava assim, ó, para você saber a maneira... Então, tá, Kant, como é que eu devo agir, né? Qual deve ser a minha ação? Como é que eu tenho que agir? Ele fala assim, ó, a moralidade, ela não pode ser hipotética. Ela não depende de nada, ela só depende dela mesma. Então, a minha ação, ela é categórica, sempre deve ser igual. Então, eu tenho que agir. Ele fala assim, ó, haja em conformidade apenas pela qual possa querer ao mesmo tempo que ela se torne uma lei universal. O que Kant está querendo dizer com isso aqui, gente? O que ele está querendo dizer que a minha máxima, para que eu a pratique, deve se tornar uma ação, uma lei universal? É empatia. É eu pensar assim, o que eu estou fazendo agora, nesse momento, serve para qualquer local, em qualquer momento do planeta Terra? Serve. Ah, então eu posso agir. Se não serve, não posso agir. Por isso, ele vai ser sempre categórico. Sem opção, sem questionamento. Ok? Partindo desse princípio,
tá? Então, o imperativo categórico, Kant vai dividir ele em 3 máximas morais que nós vamos ver aqui agora. Mas eu gostaria, então, dos que são presentes aí, se tem alguém que não entendeu o conceito de imperativo categórico, então. Porque é o principal conceito do pensamento. Não posso falar isso. Mas se a gente fala de Moura, eu ia falar que é o principal conceito de Immanuel Kant, não é, porque ele falou de tudo. Mas, explica de novo. Ok, Natália, então vamos lá. Juízo moral é aquilo, Natália, que está lá dentro de você e fala como você deve agir ou não. Tá bom? Então, você joga o papel no chão e fala assim, poxa, eu não posso jogar papel no chão, né? Tá errado fazer isso, né? Ou você vai roubar alguma coisa de alguém lá no seu interior e fala assim, não, posso, está errado. Existem vários critérios que a gente chama isso de juízo moral. Ok, Natália? Vários. Todas as nossas ações, elas são baseadas dentro de um juízo moral. Desde o momento que você acorda até o momento que você dorme, todas as suas ações, todas as suas escolhas são baseadas nisso. Ou seja, você vai tomando escolhas e essas escolhas estão relacionadas ao seu pensamento moral, tá? E aí, Kant vem e pergunta o seguinte: essa ação da moralidade, essa consciência sua, que você mesmo escolhe de maneira individual, como é que você faz essa escolha? Você sempre tem que seguir o mesmo caminho? Ou seja, os valores morais devem existir por si mesmo? O que ele está querendo? Devem ser absoluto? No sentido da gente questionar assim, mentira é errado. E ponto, acabou. É absolutamente errado em qualquer caso. É assim que deve ser a sua ação? Ela não é condicional? Ou ela é hipotética? Eu minto quando eu quero? Esse é o questionamento que ele faz. Aí Kant fala assim, não. A nossa ação, que ele chama de imperativo, ela é categórica. Ela não é hipotética, ela não depende de nada. Ela só depende dela mesma. Mentir é errado, Kant? É. Em que circunstância? Todas. Não existe exceção. Em todo momento, mentir vai ser errado. Por isso, o ato de mentir, que é a ação, que Kant chama de imperativo, é errado, ela é categórica. Ela não é hipotética em nenhum momento. Então, esse que é o conceito do imperativo categórico de Kant. A ação do indivíduo não pode ter escolha. Não, eu vou mentir aqui agora para salvar o meu emprego. Não, tá errado. Mentir tá errado sempre. Ou seja, para Kant, então, você tem que agir pensando sempre. Essa minha ação serve para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo? Serve. Então eu posso agir. Se não serve, eu não posso agir. Melhorou, Natália? Sim, de verdade? Ok. Minha câmera travou total agora, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar a fazer ela funcionar aqui. Pera um pouquinho. O que aconteceu com você, câmerazinha? Pera aí, gente. É porque eu uso o meu celular. Tô entendendo. Pera aí. É o quê? Vocês falaram aí? Eu. Então, fala. Assim, teoria do imperativo categórico. A ação do indivíduo deve servir deve ser sempre a mesma. Ela não pode depender da situação. Ela depende da própria moral. Ela tem que ser correta sempre. Ela não vê opções, outras opções. Ok? Entendi. Gente, eu vou ficar sem aparecer minha carinha aí, tá? Porque não tá dando. Meu trem travou todo aqui. Então, Natália, não tem outra opção. É essa aí, pronto. Então, Kant, né, faz um resumo sobre tudo isso. Deixa eu só limpar aqui. E aí, ele vai resumir esse imperativo categórico de 3 formas, tá? Então, a primeira forma, a primeira que nós falamos, é que a máxima, ou seja, a sua ação, deve sempre ser em relação à lei universal. Tem que ser uma conduta que caiba em qualquer momento, né? Você tem que tratar a humanidade ou a pessoa
sempre como fim e nunca como meio. Você tem que tratar a pessoa como dignidade humana, né? É aquilo assim, eu preciso arrumar um emprego bom. Para que eu arrume esse emprego bom, eu vou usar aquela pessoa ali para ela ser mandada embora e eu assumir o meu cargo, por exemplo. Eu estou usando aquela pessoa como meio e não como fim. Tá errado. Então, Kant fala que nós temos que nos relacionar com as pessoas sempre entendendo que ela não é um meio, ela é um fim propriamente dito, né? Ela faz parte. É tratar a pessoa com dignidade humana, tá? E a máxima sempre da lei universal, né? Haja como se a máxima de atuação deve servir como lei universal para todos os seres racionais, sem nenhuma exceção. Aí ele resume tudo isso que é o imperativo categórico, que nós tínhamos falado ali agora. Ok? Tranquilo? O imperativo categórico, então, de Kant é isso. Resume-se nesse sentido. Tá bom? E aí, a gente começa a questionar, Kant vai continuar falando sobre isso, né? Sobre essas três máximas, né? Para ele, a gente não pode desrespeitar o ser humano, a gente não pode enganar, a gente não pode utilizar o ser humano como um instrumento, né? Imagine ele fala assim, se todo mundo mentisse o tempo inteiro, como que nós viveríamos, né? Viveríamos num mundo de ilusão e não num mundo de racionalidade. Aí eu me questiono, será que a gente não mente o tempo inteiro? Será que realmente a gente está vivendo nesse mundo aí que nós chamamos de mundo, então, da ilusão? Não existe verdade, existe só um querer, né? Então, para Kant, ele nos questiona assim, tá, e aí o ser humano, então, ele vai... o que o ser humano ganha, então, de agir moralmente? Para Kant, é só agindo moralmente que o ser humano vai adquirir o que ele chama de maioridade. Mas não é maioridade de idade, né, gente? É maioridade no sentido de se comportar em sociedade. É buscar uma maioridade, é caminhar em direção a um esclarecimento. Viver na mentira, viver usando os conceitos não positivos, né? Kant chama de que é uma conduta preguiçosa, covarde, que vai manter as pessoas no estado de minoridade. Que aí, se você vive no estado de minoridade, automaticamente você tem que viver segundo a tutela de outros e você não pensa por si só. Então, isso é um conceito negativo. Então, você ganha agindo moralmente, atingir uma maioridade no sentido de você mesmo poder se controlar. Você não precisa de ninguém que se cuide de você. Você mesmo conhece muito bem quais são as suas ações. Ok? Mas não é todo mundo que pensa assim, não, tá? Nós vamos ter algumas respostas aqui em relação ao pensamento kantiano, tá? Em resposta a esse pensamento kantiano, minha aula acaba que horas, gente? Pelo amor de Deus, deixa eu ver aqui. Eu sempre me perco no horário da aula. Ué. Oi, tem gente aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, porque apareceu uma mensagem aqui que a minha conta foi encerrada porque outra pessoa entrou. Acho que já acabou minha aula, não, né? Acabou? Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui não que eu vejo. Gente, me ajuda aí. Ah, tá acabando agora. O Aurimar deve estar... É a Aurimar que vai dar aula para vocês agora? Mas sua aula termina às 7h40, relaxa. Não é, 7... Ah, tá, você só tá me assistindo, então tudo bem. É 7h35 que acaba minha aula, mas tudo bem. Gente, olha só. Então eu tenho 5 minutinhos ainda, pra gente não ficar desesperado, vamos aqui entender o seguinte. Na semana que vem a gente termina falando sobre isso, mas assim, esse era o pensamento de Kant, tá bom? Em relação à ética. Não foi só isso. Nós temos uma resposta em relação a essa ética, que vai ser formada através do utilitarismo, tá? Esse utilitarismo, então, vai ser um conceito onde vai ser uma corrente filosófica, onde vários pensadores, né, vários filósofos, de certa forma, eles vão entender que essa ação, ela não necessariamente ela tem que ser assim categórica, ela é hipotética, ok? Hipotética no que sentido?
Segundo os utilitaristas, a ação moral, ela não depende dela mesma, ela depende da sociedade como um todo. O que quer dizer isso? Ou seja, eu tenho que ter critérios para agir. Então, quer dizer que mentir pode ser correto? Segundo os utilitaristas, sim. Porque para os utilitaristas, a ação deve ser calculada como uma matemática. Ou seja, eu tenho que buscar adquirir mais felicidade e ter menos dor. E aí eu calculo através das minhas ações. Se aquela ação que eu for praticar, ela gerar mais felicidade e menos dor, eu devo praticá-la. Aí então ela fala assim, então o utilitarismo permite, por exemplo, matar alguém? Sim. Dependendo da ação, eu vou matar um para salvar 30. Posso matar. O imperativo categórico de Kant permitiria isso? Jamais. Para ele, a morte, o ato de matar sempre é... A ação é categórica. Já para os utilitaristas, não. Ou seja, no pensamento dessa filosofia utilitarista que começa com Bentham e termina com John Stuart Mill, eles vão entender e vão defender muito uma questão relacionada à liberdade individual, ok? Então, Bentham fala que essa ação é um cálculo matemático, que eu devo buscar mais prazer e menos dor, muito parecido com a escola helênica, né, que nós estudamos lá de Epicuro, quando fala sobre a filosofia dos prazeres. John Stuart Mill vai completar um pouco Bentham. Ele vai falar o seguinte, tá, existe realmente esse cálculo aí das nossas ações, mas existem algumas ações que são, vamos dizer assim, melhores do que outras, né? Então, assim, tomar um sorvete me traz muito prazer. Ótimo, então no calor eu vou tomar um sorvete, me trouxe prazer, tomei essa ação, ela é positiva. Aí eu falo assim, mas estudar num domingo à tarde de calor me traz prazer? Não. Mas John Stuart Mill fala assim, mas qual é a consequência de eu ter abrido mão para estar ali estudando? Tem alguma consequência? Sim, eu tenho um objetivo maior em relação a isso. Então, Bentham fala sobre os cálculos e John Stuart Mill completa o pensamento utilitarista de Bentham, falando o seguinte, tá, é verdade que a gente pode tomar decisões em relação a qual é o cálculo e qual é a consequência, qual é o prazer que eu devo seguir. Mas existem ações melhores e ações piores. Ele faz uma diferença dependendo das ações. Ok? Falar um pouco sobre essa questão do utilitarismo. Na semana que vem nós vamos focar um pouco mais dentro da sociologia, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagens para mim. Minha câmera travou total, mas vocês estão me escutando, né? Eu acho que é isso. Tranquilo em questão do utilitarismo? A resposta da relação com o imperativo categórico de Kant? Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagenzinhas aí, ok? Eu vou ter que mandar algumas atividades, alguma relação. Eu acho que eu vou mandar algumas sobre o imperativo categórico. Eu gosto muito desse conteúdo, tá? Abraço para vocês. Boa aula com a Aurimar, que tá aí já esperando para dar aula para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ok, Isabela falou que é ok. Ótimo, então tá bom. Beijinhos, tchau, tchau.